A semana passada a gente terminou de instalar os prisioneiros. Eles já estão na medida exata para o tipo de virabrequim que a gente vai usar. E caso vocês tenham perdido por algum motivo o vídeo, a gente fez uma montagem prévia das camisas e do cabeçote para perceber que cada prisioneiro poderia emagrecer ou encolher 13 milímetros. O seu Chico cortou para a gente finalizou a montagem aqui e agora a gente vai montar uma das partes mais importantes aí do motor que você deve ter o máximo de atenção, que são as camisas e os pistões. Um detalhe, no momento que eu levei para o seu Chico fazer o corte na semana passada dos prisioneiros, eu tinha usado o cabeçote como referência aqui e eu devolvi o cabeçote lá na retífica. E por um motivo muito especial, a gente ainda não calculou a altura do pistão em relação à camisa, porque isso a gente só vai poder fazer no momento que a gente tiver montado todo o conjunto aqui. A partir do momento que a gente tiver montado, colocar no ponto morto superior, descobrir a altura entre o pistão e a camisa, aí a gente vai poder definir se a gente vai precisar tirar algum material do cabeçote para chegar na taxa de compressão que a gente pretende para esse motor. Bom, e a Bianca está podendo apresentar para vocês, a gente já tinha mostrado de uma forma rápida, mas o vídeo de hoje em particular, esses são os protagonistas do tema do vídeo, que são o conjunto de pistões e de camisas 90.5. Como a gente já tinha comentado antes, a carcaça precisou passar por um procedimento onde na retífica eles abriram a carcaça para poder receber esse kit, tá? Como a gente já tinha comentado, se você compra uma carcaça nova, você tem um 77 do 1300, ele serve perfeitamente. Você tem um 83 do 1500, ele serve perfeitamente. Um 85,5 do 1600 vai servir perfeitamente. Um 88, existe o 88 que vai servir com usinagem e o 88 que pode ser usado sem usinagem. A diferença é que ele tem uma parede mais fina. 90.5 é esse que foi escolhido para o motor do Mauro. Ele sempre você vai precisar fazer a usinagem não somente na carcaça, mas também no cabeçote, tá? Aqui a gente já tinha comentado muito a respeito na série do Zé de Mello. Eu passei provavelmente mais de 1 hora falando a respeito do cilindro, das marcas de brunimento aqui, que tem uma função fundamental nas primeiras partidas do motor, e eu vou resumir novamente no vídeo de agora. A Bianca está mostrando o pistão de lado. Esse daqui, ao contrário daquele kit que a gente usou no motor do Zé de Mello, ele já veio com os anéis montados. Isso é uma conveniência para quem compra, não só para quem compra o kit, como para quem monta, porque aqui já são eliminadas, na verdade, algumas variáveis. Primeira delas, a montagem errada de algum anel. Segunda, a possibilidade de algum anel quebrar, ou de você, pelo fato de não ter a ferramenta certa, acabar criando um risco na lateral do pistão, e aqui a gente não percebe absolutamente nada de errado. Como eu tinha comentado na série do Zé de Mello, a gente, se fosse montar os anéis, a gente teria começado pelo raspador de óleo, que no caso desse pistão ele é bem mais fino do que o do metal leve, do 1600 original. O anel intermediário aqui, ele tem uma seção bem mais fina. Eu não sei se vai aparecer no vídeo, a Bianca vai tentar mostrar, mas provavelmente com a intenção de uma redução de atrito, ele tem a parede que vai tocar no cilindro aqui bem mais fina do que a da canaleta. E o superior, o primeiro anel de compressão, é um anel aparentemente normal, tá? Se você está lidando com um motor novo como esse, você não precisa se preocupar com absolutamente nada, porque tudo, além de já ter vindo montado, vem com a folga perfeita. Como eu tinha comentado no vídeo do Zé de Mello, naquela ocasião, uma das folgas mais críticas que existe aqui, no caso de você usar um pistão já utilizado, ou de você estar fazendo ali uma mistura
de algumas peças, a folga mais crítica é a da canaleta em relação ao pistão, porque com o tempo esse pistão ele pode começar, o anel pode começar a bater em cima e embaixo, e ele acaba partindo por ser feito de um metal bastante duro. Então uma coisa que não adianta, e que eu já tinha comentado anteriormente, às vezes a pessoa fala, meu motor está queimando óleo. Muito bem, normalmente o teu motor não vai estar queimando óleo por aqui, se for numa quantidade pequena. Ele vai estar queimando óleo pelos retentores de válvulas, ou eventualmente no refrigerador água pela junta do cabeçote. Então seria o caso ali de você fazer a troca. No caso do Fusca, você já descarta a possibilidade de você ter uma junta do cabeçote queimada. Então se você tiver o motor queimando um pouco de óleo, primeira condição que você vai considerar é a possibilidade de você estar com guias de válvulas gastas. Mas se você tiver com uma queima excessiva de óleo, provavelmente você já tem um desgaste do cilindro e dos anéis. O que é muito comum, nem tanto nesse motor, mas mais, por exemplo, no 4 cilindros em linha. A pessoa fala, eu quero reparar isso daqui. O que ele faz? Ele desmonta a parte de baixo do motor, faz a meia sola, que eu já fiz no passado algumas vezes nos Fiat, que significa o quê? Você tira a tampa do cárter do Fiat, tira a tampa do cárter, solta as capas das bielas, troca as bronzinas, não mexe no virabrequim, desde que ele não tenha nenhum risco, nada grave, troca tanto a inferior como a superior, e depois você solta as 5 capas do mancal do motor, desloca a bronzina superior, ela vai deslocar junto com o virabrequim, e você consegue montar bronzinas novas no lugar. Eu fiz isso no Fiat branco que a gente tinha. É um serviço relativamente barato e que reduz muito o barulho do motor e dá uma sobrevida bastante interessante para ele. É um serviço que eu não considero uma gambiarra e é mais do que recomendado. No Fiat verde que a gente tinha, o 1500, a gente teve um problema que eu tinha uma bronzina fora da medida padrão. Ó, você tem a Standard, você tem a 0,25, se ele passou por uma retífica. Provavelmente na fábrica, no momento que eles estavam montando, aquele virabrequim deu um problema de usinagem, alguma coisa. Eles usaram uma intermediária entre a Standard e a 0,25, que é a 0,127. O problema é que não é uma bronzina que você encontra, não é comercial essa bronzina. Então eu estava condicionado ou comprar a bronzina direto na autorizada e pagar uma pequena fortuna, ou então descer o virabrequim, afastar o câmbio, que foi o que a gente acabou fazendo. Eu tenho uma série de vídeos que trata da retífica do virabrequim e troca da embreagem do Fiat, que foi bastante proveitoso o serviço, foi relativamente um baixo investimento e me trouxe um resultado muito bom. Acabei levando lá para o Fernando, fiz o virabrequim à base de troca com ele e a gente passou todo o conjunto para 0,25. Acabaram os meus problemas. Junto com essa operação, a gente normalmente troca a bomba de óleo e você fica com um motor que vai aguentar muito ainda, porque a parte de baixo vai estar mais sólida e você pode literalmente castigar o motor um pouquinho mais. No 4 cilindros em linha você consegue fazer essa parte de baixo sem mexer no cabeçote. Eventualmente você pode também fazer uma troca preventiva da junta, igual a gente fez no branquinho. Eu fiz nos dois, na verdade, mas o branquinho foi o que a Bianca teve a oportunidade de filmar. Foi até que eu cortei a minha mão aqui. E nesse momento também você pode, se for o caso, fazer a troca de retentores de válvulas, de guia, trocar o cabeçote, fazer o que você bem entender. Então você pega um 4 cilindros em linha, você consegue mexer tranquilamente no cabeçote, tranquilamente na parte de baixo, e você tem um motor aí para muitos anos ainda. A única parte que, apesar de ser muito acessível, não ser aconselhável você fazer, por mais que a tentação seja grande, é você tirar, por exemplo, aproveitou que você soltou a biela e você puxar o pistão por cima e só fazer a troca dos anéis. E por que não dá para você fazer isso? Porque essas marcas que estão aqui no cilindro, que a Bianca vai aproximar e mostrar de novo, as marcas de brunimento, a função delas, elas estão num ângulo de mais ou menos 45 graus. Eu acredito que não, eu acredito que deva ser em torno de 60 graus.
tá? Em torno de 60 graus, com relação à linha do pistão. Mas a função principal dessas linhas é fazer uma coisa que normalmente as pessoas não imaginam num primeiro momento. Os anéis, no momento que a gente monta as aberturas deles defasadas, 120 graus. Então, por exemplo, uma aqui do primeiro anel, outra aqui e a terceira aqui. E qual que é a intenção disso? Minimizar a passagem de gases da câmara de combustão para o cárter, tá? O que minimiza a contaminação do óleo com combustível e, ao mesmo tempo, com o motor em funcionamento, esses anéis vão girando lentamente. E a intenção das marcas de brunimento é fazer com que todos criem um padrão de desgaste e que eles se acostumem a girar num determinado ritmo. E todos mais ou menos juntos, tá? Eventualmente, uma abertura pode acabar encontrando a outra dessa forma. Se isso acontecer nesse momento, o motor vai queimar um pouquinho mais de óleo, mas logo em seguida cada anel vai pegar seu rumo e provavelmente você vai ter uma redução aí na queima de óleo. Eu estou falando de uma queima de óleo quase que teórica, tá? Porque todo motor queima óleo, porque cada vez que o pistão desce, ele deixa uma pequena camada de óleo onde esse anel não encosta diretamente na camisa e esse também não. Então todo motor queima óleo. Isso daí é um fato, mais do que um fato, é uma característica determinada pelo projeto. Uma outra coisa que a gente já tinha comentado na série do Zé de Mello: se você usa um óleo de baixa qualidade, um combustível de baixa qualidade, você acaba criando uma borra dentro do motor, que é aquela sujeira preta que parece um carvão úmido, que às vezes parece até uma graxa, uma lama. É uma coisa feia e fedorenta, e além de ser crítica para o funcionamento do motor, um dos piores locais onde a borra pode se instalar é na canaleta dos pistões, tá? Na canaleta dos pistões, porque aí eventualmente você pode ter um anel travando. Se um anel travar, não é só que ele vai deixar de girar dessa forma, mas ele vai travar no sentido aqui onde eu estou apertando ele. E se ele travar, por exemplo, fechadinho assim, no momento que o cilindro dilatar, ele não consegue acompanhar o movimento do cilindro, e aí você passa a ter uma queima de óleo séria. E não significa que você tenha uma folga crítica entre cilindro e anel e pistão. É simplesmente que o anel travou por algum motivo. Então aí entra naquele tema que eu já conversei. No refrigerador a água, uma das maiores causas de você ter um anel travado por excesso de borra é o zelão tirar a válvula termostática, simplesmente porque a gente está num país tropical. Ele imagina que o motor foi criado num lugar muito frio, sei lá, no Alasca talvez, ou na Sibéria, e ele imagina que não precisa da válvula termostática. Ele quer que o motor dele fique frio. Ele não entende que quando ele troca o calor com a atmosfera, ele desperdiça uma energia que poderia estar sendo aproveitada de uma forma mais eficiente no motor. Essa é a função da termostática, do radiador, do eletroventilador, mas enfim, o zelão ele prefere usar a engenharia reversa aí para ter o motor funcionando da forma que ele acredita que deva ser. Não tem nada pior para um motor funcionar numa temperatura abaixo do planejado, tá? Porque aí você tem o excesso de carbonização aqui e você tem eventualmente um anel travando. Então é muito comum, por exemplo, a gente pega no Fusquinha aqui em DIN, tem um Opala que está aqui sob nossos cuidados também, que logo vocês vão acompanhar, que passou um bom tempo parado, e o Opala é a mesma situação, ele tem muita borra no motor, não adianta você desmontar, você precisa começar a fazer viagens com o carro, deixar ele numa temperatura, o óleo atingir a temperatura de autolimpeza, para que os anéis, se ele tiver sorte, se soltem, voltem a girar, voltem talvez até a se amaciar de novo no cilindro. Então, de uma forma resumida, mas eu estou falando porque eu sei que se eu só comentar que existe outro vídeo, as pessoas podem reclamar.
É possível, no caso de um 4 cilindros em linha, você fazer a meia sola na parte de baixo. É possível no 4 cilindros em linha você fazer somente o cabeçote. Só não é recomendado você cair na tentação de trocar os anéis. No Volkswagen refrigerado a ar, você já não tem problemas de junta do cabeçote queimadas. Então, normalmente a pessoa não precisa tirar o cabeçote porque queimou a junta. Ele não vai mexer ali. Se ele tiver um problema de uma bronzina desgastada, ele não consegue fazer uma meia sola, porque ele teria que abrir a metade da carcaça. Então, o que resta de manutenção nesse conceito de meia sola para o cara fazer se o motor está queimando um pouco de óleo? Ele acaba caindo no grande erro de abrir o motor, somente trocar os anéis. E aí você, com essa marca de brunimento já desgastada, a canaleta do anel já desgastada no sentido da largura, você monta um anel que tem mais pressão, começa a agarrar mais num cilindro e ele passa a agarrar muito mais, porque às vezes o cilindro já perdeu as marcas de brunimento, que ao contrário do que você possa imaginar, elas estão ali para diminuir o atrito, porque as marcas de brunimento são como marcas de lixa que estão aqui, ela segura a película de óleo melhor entre ela. E na verdade, se for ocorrer o atrito de metal com metal por uma falha momentânea de óleo, ele ocorre em metade, mais ou menos, a grosso modo, em metade da área, tá? Em metade da área. Então a ideia do brunimento, além disso, além de diminuir o atrito, de segurar a camada de óleo, é fazer com que o anel crie um padrão de desgaste. Com o tempo, essas marcas de brunimento vão se reduzindo, mas ao mesmo tempo o atrito acaba diminuindo, porque o anel também ele já se desgastou junto com o pistão. Então você, no primeiro momento, você começa a ter um grande desgaste, depois você passa por 95% da vida útil do motor, praticamente com ótima compressão, sem queima de óleo. No final da vida dele é que começa a queimar mais óleo do que deveria, o motorzinho já está cansado, e não é uma gambiarra tipo uma troca de anéis que vai resolver o teu problema. Outra gambiarra muito comum que fazem no refrigerado a ar, quando a polia começa a ficar folgada, o zelão ele tira o volante do motor, ele acha que é só colocar mais arruelas. Não, essas aqui são as 3 que o Fernando calculou pra gente no dia que a gente levou o virabrequim lá para ele montar. E aí o cara faz o que? Ele vai e coloca mais uma arruela, mais 2, mais 3. Isso daí só condena às vezes a carcaça a não ter mais retífica, ou então a ter que fazer uma retífica que vai pular aí 2 possibilidades. Vai ter que fazer uma retífica mais invasiva na carcaça. Então, se você pegar um motor que faz um barulho, você percebe que é um fusquinha cansado, uma espécie de bola de fogo, e a polia não tem folga absolutamente nenhuma, é melhor você fugir se você estiver comprando, porque provavelmente foi calçado. Em relação à queima de óleo, eu já fiz isso no passado, tá? Eu posso falar por experiência própria. Eu não sabia, uma vez eu troquei aqui mesmo, nem a Bruna tinha nascido ainda. Eu e a Kátia, a gente desmontou o motor um dia, porque estava queimando muito óleo o motor, e eu achei que era só trocar os anéis. Depois que eu troquei, eu conversei com o cara, o cilindro já não tinha mais as marcas de brunimento, eu coloquei o anel novo, e depois eu conversei com o cara falou, não vai adiantar nada, vai quebrar o anel. E aí passou um tempo, eu desmontei de novo o motor, e sem dúvida o anel tinha partido, porque ele ficou batendo aqui de cima para baixo. Isso é uma realidade em 90% dos casos. Em casos especiais, como o caso do motor do Mauro, a gente tem tudo novo e vai ter a oportunidade de usar as melhores peças possíveis. Então aqui, o único cuidado que eu vou ter é alinhar cada uma das marcas no momento que for montar na camisa de novo a 120 graus, cada uma delas. Essa é o primeiro ponto. O segundo ponto, as 2 carcaças têm a parte central, ou seja, essa vai ficar voltada para cá e essa para cá, para que elas se encaixem dessa forma, tá? E por último, uma marca muito importante, a seta que tem na cabeça do pistão, ela deve sempre ficar voltada para o volante do motor. Então, por exemplo, enquanto eu vou montar
essa daqui dessa forma, assumindo que esse tubo de álcool isopropílico é o volante do motor. Esse daqui eu vou montar dessa forma. Esse daqui eu vou montar dessa forma. Ou seja, eu montei eles ao contrário, tá? Se você for pegar assim com as duas partes planas voltadas para mim, um tá com a seta voltada para mim e o outro ao contrário. Então esse é o ponto onde você tem que ter o máximo de atenção e cuidado. Além da camisa, do pistão com os anéis já montados, a gente recebe no kit 4 pinos de pistão e eu pesei todos absolutamente com as mesmas 126 gramas, tá? E para travar o pistão existe um anelzinho de trava que eu vou abrir aqui para mostrar para vocês, diferente, muito mais forte do que o anel trava original que vai no kit da Metal Leve, que é só um araminho com as duas pontinhas dobradas para dentro, que a gente pega com o alicate aqui. Então esse daqui, ele daria muito mais firmeza pro pino ficar na posição. Por que ele daria? Porque a gente vai montar sem eles. Pô, Tonela, por que você vai montar sem? Bom, primeiro que se eu montar sem, o pino ele vai ficar se movimentando para lá e para cá. Então um belo dia ele pode tomar a decisão que ele vai sair de um lado dessa forma e ele vai começar a usinar o meu cilindro de uma forma irreversível, tá? Aquele araminho que é o anelzinho que trava o kit original numa situação de alta rotação ou de muita exigência do motor, ele corre o risco de escapar. Mesmo no momento que você está montando, eu comentei no dia de montar o motor do Zé de Mello, que se aquilo ali escapasse e voasse para dentro do motor, seria o pior momento da montagem do motor, tá? Esse daqui a gente não vai correr esse risco em particular, nem com esse anel e nem com o outro do kit da Metal Leve, porque aqui a gente vai usar uma solução diferente. E a solução é esse conjuntinho de pinos de nylon, tá? Pô, Tonela, mas como que você vai usar isso? Isso daqui você tem que, quando você for comprar, por exemplo, esse daqui é para o kit de 90.5. E a ideia por trás desse pino é muito simples. Ele não vai se prender em lugar nenhum e ele vai ocupar esse espaço aqui, tanto de um lado quanto do outro. Então, por ser de uma espécie de nylon ou teflon, ele vai ficar eventualmente até encostando no cilindro e não vai ter problema nenhum. Ou seja, o pino, se ele quiser se movimentar por algum motivo, ele vai ter o limite tanto de um pino de um lado quanto o pino do outro. Além disso, ele tem uma vantagem que não existe quando você está usando esse anelzinho. O motor, o anel raspador de óleo, ele está acima do pino, como é de se esperar. Então aqui embaixo existe uma turbulência de óleo grande e o óleo fica espirrando para todo lado. Então você imagina que em algumas situações acaba entrando uma certa quantidade de óleo aqui. Essa quantidade de óleo acaba ficando alojada aqui, pode ser por 10 segundos, 1 minuto, 5 minutos, mas enfim, no tempo que ela ficar alojada aqui, ela passa a contabilizar como peso da massa alternativa do motor. Então, aonde que isso pode ser prejudicial? Se de repente você coloca aqui 1 centímetro cúbico de óleo, que podem pesar 2 ou 2,5 gramas, por exemplo, dependendo do óleo que você estiver usando, você tem o teu motor, essa massa alternativa, desbalanceado em 2,5 gramas, em 3 gramas, tá? Ainda que momentaneamente. Então, uma das melhores funções do pino é que ele vai manter vedado a parte interna do pino. Ou seja, você não vai ficar recebendo o óleo ali internamente de vez em quando e o óleo saindo. Ou seja, além da vantagem de não existir o risco dessa peça quebrar e riscar e detonar teu cilindro, ou escapar caso você não tenha montado bem, isso daqui funciona como um tampão para o teu pino,
que mantém o peso equilibrado de toda a massa alternativa do seu motor, pelo menos na questão do óleo pegar uma carona aqui dentro. Então eu já virei o bloco do motor nessa posição, então a gente vai ter aqui o cilindro número 1 e aqui o cilindro número 2. Então essa vai ser a visão, essa vai ser a referência quando a gente for preparar os dois cilindros para montar do lado direito do motor. Bom, então a gente vai assumir, vamos colocar dessa forma. Esse vai ser o cilindro número 1, esse vai ser o cilindro número 2 e aqui é onde vai estar o volante. Então eu vou virar cada um dos cilindros e vou encaixar o pistão nele. Com um detalhe, antes de começar o vídeo, eu já liguei o compressor, já limpei tudo, já passei álcool isopropílico. Pô, Tonela, por que você está usando álcool isopropílico? Porque ele seca rápido, eu tenho aqui e ele não vai atacar nada, tá? Nenhum material, e ele não vai deixar nenhum resíduo aí pro momento da montagem. E eu joguei ar comprimido em tudo, então caso a sua peça você resolva limpar ela hoje para montar daqui a 2 dias, provavelmente você vai ter que limpar tudo de novo, tá? Então a limpeza definitiva você vai fazer na hora. Então nosso compressor está carregado de ar. No momento que eu estiver montando, se eu perceber algum problema em alguma peça, eu vou parar e vou bater ar de novo. Aqui a gente já tinha comentado bastante isso a respeito da série do Zé de Mello. A gente não vai ser nada... a gente não vai ficar exagerando de óleo, porque não é o momento agora de ficar espalhando óleo pelo motor, tá? O óleo a gente vai colocar depois que a gente tiver fechado o motor, e por um motivo simples: agora o motor está frio, ele não vai fazer força nenhuma, e qualquer quantidade de óleo, por mínima que seja, principalmente onde a gente vai usar cola, pode comprometer a vedação. E aí depois que você colocar o óleo que for usar o motor, você vai ter um motor vazador aí e não vai ter muito o que fazer. Bom, cilindro número 1, esse daqui, como a gente já tinha combinado. Volante do motor aqui, então a seta eu vou montar ela apontada para cá. Aqui, se você tiver uma cinta de anéis, você facilita teu serviço. Eu não tenho, então eu vou usar uma pequena ferramentinha para posicionar o anel de forma que a gente consiga encaixar ele da forma que eu estou fazendo aqui, ó, praticamente em tempo real. Sem forçar, você consegue encaixar ele perfeitamente. Ó, eu mexi demais e ele acabou escapando, ó. Encaixei, aí você alinha ele, pronto. E agora eu venho aqui para o outro lado, começo no lado oposto à abertura, que é aqui, venho para cá, ó, já encaixo um pouquinho desse lado, um pouquinho aqui, e pronto, já foi mais um anel. O raspador de óleo, ele entra praticamente sozinho, tá? Não tem que fazer muito esforço. Não vou usar nada pontiagudo. Esse aqui é o único que a gente vai mostrar praticamente em tempo real, tá? Sem fazer força. Não adianta você ficar empurrando ou torcendo demais o pistão. Ele está um pouquinho torto. Pronto. Confirmando que ele já encaixou aqui o anel. Pronto, sem esforço, sem ficar maltratando a peça. Eu afundei ele até mais do que eu deveria. Vou levantar ele um pouquinho, até aqui.
pino do pistão alinhado com essa parte reta, eu já deveria ter marcado antes. Mas virando aqui, é o que a Bianca vai mostrar agora. Aqui eu tenho a seta, tá? E esse aqui vai ser o número 1. Então eu vou preparar o 2 na mesma configuração que eu preparei o número 1. Pronto, os dois estão montados, então agora eu vou virar eles na posição para que a gente consiga imaginar. Eu lembro que quando a gente foi montar o do Zé de Mello, aqui não vai fazer muita diferença se você começar pelo 1 ou pelo 2. A gente vai acabar começando pelo 1, porque o motor já está no ponto morto superior do cilindro número 1 e do cilindro número 3. Então vai ser fácil de eu encaixar esse pino. De qualquer forma, como você só consegue bater o pino do volante do motor ou da polia, se você estiver usando essa travinha, você precisa ter montado essa travinha do cilindro número 1 do lado interno, tá? Do lado que vai ficar apontado para o cilindro número 2. E a mesma coisa se você for montar o cilindro número 2, a travinha já tem que estar colocada aqui, porque você não vai conseguir depois vir com alicate, você não vai ter espaço, porque eles vão estar nessa posição. Esses plugs aqui, eles vão facilitar muito a nossa vida e vocês vão ver no momento da montagem. Então a gente não vai precisar se preocupar em colocar essas peças, tá? É só agora eu limpar isso daqui da melhor forma que eu puder de novo, porque eu já limpei várias vezes, mas como agora é o momento da gente assentar, é o momento que eu vou limpar de novo com álcool isopropílico, ou então benzina, ou então a solução desengraxante, o que você preferir. Aqui na superfície onde a gente vai aplicar um pouco de cola, a mesma coisa, eu estou passando um pouco de álcool isopropílico. Aqui sem excessos, você não precisa ir até ali embaixo, mesmo porque a cola não vai chegar lá. E aqui a ideia é criar uma camada mínima de vedação da cola e não simplesmente soldar a camisa na carcaça do motor. É simplesmente evitar que exista algum vazamento de óleo no momento que você fizer a montagem. No kit de juntas original vem um anel de papel, e ultimamente de um papel bem vagabundo, para você colocar. Eu particularmente nunca montei com esse anel, tá? Eu prefiro montar aqui com a mesma cola que a gente usou para fechar a carcaça, cola da 3M. Já montei com silicone também, mas particularmente eu acho que a cola, ela, além de ficar dar um acabamento mais fino, a cola consegue ser mais esmagada do que o silicone. Mesmo que fique um pouquinho de gordura aqui, a cola reage melhor com um pouquinho de óleo que tenha ficado do que o silicone. O silicone, se você deixar uma quantidade mínima de óleo que seja, ele já não vai aderir à superfície e você pode ter aí futuramente um vazamento. Confirmando, cilindro número 1 com a setinha na posição, cilindro número 2 com a setinha na posição. E a gente vai começar pelo cilindro número 1, não por ele ser o número 1, mas porque eu já falei, a biela dele já está na posição do ponto morto superior. Eu estou colocando bem na quina da carcaça, bem a 90 graus. O tubo de cola está mais ou menos a 45 graus. E essa é a quantidade que eu vou passar. É simplesmente para evitar um possível vazamento de óleo aí em algum momento. Nada além disso que eu coloquei, eu acredito que seja necessário. A gente já deixou as peças preparadas ali do lado do motor, e para falar a verdade, agora a gente tem pouco tempo, não dá para ficar se arriscando. Aqui eu vou segurar. Onde eu tô com a biela aqui, a Bianca vai mostrar. Tá, eu já poderia ter feito isso antes. O pininho tá aqui, ó. Eu já poderia ter colocado ele antes, mas ele vai entrar sem problemas. Agora a Bianca vai afastar a cabeça só um pouquinho para eu alinhar por aqui.
Ó, desse lado eu já coloquei a tampinha. Agora do outro lado, a mesma coisa. Pronto, a tampinha já está no lugar. E agora, quase que em tempo real, é só a gente descer a camisa. Pronto. Então agora eu vou usar duas buchas velhas que eu consegui lá com o seu Chico para a gente segurar a camisa no lugar. Aqui eu coloquei um soquete para dar altura, um soquete velho e uma buchinha que o seu Chico conseguiu para mim. E aqui eu vou colocar uma arruela, se for suficiente ela já vai segurar a camisa no lugar. Pode, ainda que pareça uma gambiarra terrível, mas pelo menos isso vai manter a camisa bem assentada ali. Agora eu vou soltar desse lado, para que fique só dois em diagonal assim, já é o suficiente pra gente. Bom, agora eu vou virar o motor 180 graus, para que a gente tenha o cilindro número 2 no ponto morto superior. A consequência disso é que o cilindro número 1 vai para o inferior. Bom, aqui eu já abaixei o cilindro. A bucha ela está apoiada bem na parte aqui do cilindro em si, não das aletas, tá? E aqui também eu fiz essa pirâmide de soquetes velhas, mas eles também estão apoiados aqui nessa pequena borda. Nada de excesso de aperto aqui, é só para manter ela no lugar enquanto a gente estiver girando o motor. Quem vai colocar ela na posição exata dela é o cabeçote, no momento que a gente der o torque necessário. Por que eu tenho que fazer isso? Porque além do motor girar uma ou duas voltas durante esse processo, a gente vai ter que ter a camisa relativamente assentada para poder medir a altura do pistão em relação à borda aqui do cilindro. Bom, eu já limpei o alojamento dos cilindros aqui na carcaça, do 3 e do 4. Como no momento que a gente montou o 2 do lado de lá, essa biela ficou no ponto morto superior, então a gente vai montar 1, 2, 4 agora e depois o 3 para girar somente mais uma volta. Então o próximo que a gente vai montar é esse daqui. Tudo certo. Agora o próximo passo vai ser a gente medir a altura do pistão em relação à camisa, para a gente ter uma ideia de quanto que a gente vai ter de taxa de compressão. Ponto morto superior alinhado com a junção das carcaças. Tonela, não tenho essa polia. Como é que eu faço? A minha polia é original ou então a minha polia não tem marca nenhuma. Nesse momento você está fácil. Você pode usar a chaveta como referência. A chaveta está 90 graus depois da marca imaginária aqui, que te daria o ponto morto superior dos cilindros 1 e 3. Então agora, se você não tem a tua polia graduada, agora mais do que qualquer outro é o momento de você fazer essa graduação. Sem mexer mais na polia, você vai apoiar uma peça de metal perfeitamente plana, que pode ser até o seu próprio paquímetro,
você pode apoiar ele deitado. Vamos fazer com o paquímetro para ficar mais próximo da realidade da maioria. Então você coloca o seu paquímetro reto, dessa forma, apoiado na borda do cilindro, e aí você junta duas lâminas e você vai ver qual é a distância, quanto que você consegue, quanto que você tem de espaço entre a borda do cilindro e a cabeça do pistão. Então qual que é a ideia aqui? Com o pistão no ponto morto superior, você vai colocar mais ou menos na parte central dele e vai empurrar duas ou mais lâminas, quantas sejam necessárias. E agora vai muito da sua sensibilidade, porque existe uma diferença muito grande entre você achar que você mediu com precisão e de fato você ter medido com precisão. Então você coloca um pouco de pressão no teu paquímetro aqui em cima. Eu estou usando essa pecinha porque ela é mais curta, esse esquadrinho que o seu Virgílio me deu. E aí você coloca, no caso aqui eu estou com duas lâminas, e você coloca e vai empurrando. Você tem que sentir que ela está tocando tanto a cabeça do pistão quanto a tua referência do esquadro. Porque se ela não tiver... E outra coisa, a Bianca vai mostrar o meu dedo assim. Opa! Eu tenho que inclinar um pouco, porque senão você acaba criando uma alavanca com essa borda aqui onde está pegando, ó. E aí você não tem a medida precisa. Então aqui eu cheguei nas duas lâminas que estão me dando a garantia de que eu estou tocando tanto embaixo quanto em cima. Uma outra forma de você medir, caso você tenha um esquadrinho como esse, ou você tenha uma barra de metal relativamente precisa, como esse esquadrinho, você pode apoiar ele na borda do cilindro, colocar o paquímetro aqui na parte de cima e usar esse pininho do paquímetro até que ele toque na cabeça do cilindro. Aqui a gente conseguiu a medida de 4,9, tá? Aqui, deixa eu virar ele um pouquinho para a Bianca não se mexe. A gente conseguiu 4,9 e o 9 está alinhado. Isso confirma, por quê? Porque eu já tinha medido o nosso esquadrinho antes e ele tem 3,40. Então você subtrai 3,40 de 4,9 e a gente chega no mesmo valor, 1,50. Essa medida é fundamental para que a gente consiga calcular nossa taxa de compressão real desse motor, que é o que a gente vai fazer no vídeo da semana que vem. E aí eu vou precisar conversar com o pessoal da retífica para que a gente consiga fazer os ajustes necessários no cabeçote para que a gente tenha a taxa de compressão ideal. A gente vai deixar então um código de desconto em homenagem a essa altura, que vai ser DH150. Vale pela semana toda, por essa semana que vocês estão assistindo o vídeo até no próximo domingo, para vocês comprarem qualquer peça que vocês quiserem no Fuscanet. Muito obrigado por verem os nossos vídeos e até a semana que vem.